Olá pessoal, estou aqui para mostrar o vídeo sobre o curso que eu dei no final de semana, que a gente falou sobre adubação. Comecei falando sobre os NPKs, as composições sobre os fertilizantes, falei também sobre a fertilização das orquídeas, como você vai fazer a irrigação das plantinhas ornamentais, que seriam as plantinhas dentro de casa. Acompanhe o vídeo aí que vocês vão entender melhor. Adubação para casa, que seria os NPK. NPK é a composição dos adubos. Só para vocês entenderem, deixa eu pegar o maior, fica melhor para vocês verem. Nitrogênio, fósforo e potássio. Então ele tem 9% de nitrogênio, 45% de fósforo e 15% de potássio. Explicar sobre NPK é uma coisinha meio complicada para algumas pessoas, mas é uma liçãozinha básica, porque todos eles têm uma composição diferente. Tirando o bocashi, que também é um fertilizante, só que ele já é da linha orgânica, que daí é um composto de aves, tem o bocashi, tem o humus de minhoca, que também muito usado até para fazer a farofinha da terra no substrato. Alguns substratos, inclusive o que a gente trabalha aqui, ele já vem com humus, então é um substrato já tratado para a gente fazer um melhor plantio. Farinha de osso e torta de mamona também são fertilizantes orgânicos. Inclusive eu trouxe eles para vocês terem uma base, porque a gente consegue regular o químico com o orgânico para não exigir tanto da planta. Vou começar pelos granulados, para dar uma explicação básica. Tem 3 tipos. O granulado, que seria esses daqui. Esse daqui é o mesmo que esse, é um 10-10. 10-10 é bem mais conhecido. Quem não conhece a composição 10-10? Por quê? Porque ele é para uso geral. Então, eu tenho em casa flores, tenho frutíferas, tenho ornamentais, quero um adubo para usar em tudo. 10-10, excelente. Só que eu tenho ele em granulado, eu tenho ele assim, que é mais um farelinho. E hoje em dia a gente trabalha, eu não trouxe o 10-10, mas a gente trabalha com essa linha, que é líquida. A vantagem da líquida, todas elas são vias foliar, então ela não tem o risco que o granulado tem, de ter contato com a raiz e acabar perdendo a plantinha. Por quê? Porque ele queima a plantinha. Então, não que ele não seja, ele é um excelente adubo, mas tem uma forminha certinha de usar, tá? Vou explicar sobre a diluição. Você pode adubar, jogando a quantidade certinha em volta do vaso. Vou tampar o vaso, vou fazer a primeira regra. Esse é um tipo de adubação. Eu indico muito para os meus clientes que não sabem usar, vamos diluir. Como que eu diluo? Granulado, 1 colher de chá para 1 litro de água. Eu diluí, vou reservar aquilo ali um pouquinho e vou adubar minha planta sem risco do granulado queimar a minha raiz. Essa é uma opção. O farelinho também, 1 colher de chá, 1 litro de água. E o líquido também, não muda muito. Vou diluir 5 ml para 1 litro de água. Qual que é a diferença deles? Granulado, até ele diluir e mandar vitamina para a planta, é um processo. O farelinho também vai ser um processo, só que mais ágil. O líquido, ação imediata, que é o bacana. A plantinha já vai receber todos os nutrientes que eu quero passar para ela imediatamente, que é a vantagem, né? Também temos as pastilhas. Eu vou abrir aqui para vocês conhecerem. Mas as pastilhas, assim, é fácil uso. Eu vou pegar, vou fazer um furinho no meu vaso, vou colocar a pastilha, vou tampar e vou regar. A pastilha vai diluindo aos poucos e já vai mandando vitamina para minha planta. Mas ela é um 10-10 também? Então, não, é outra composição. Eu tenho ela própria para rosa do deserto, tenho para folhagem, tenho para flores, para samambaia. Que hoje em dia, antigamente falasse sobre adubo, todo mundo ia falar dessa belezinha aqui. Agora hoje em dia você fala sobre fertilizante e adubo,
eu tenho para cada planta que eu quiser. Voltando no bocache, hortelã. O bocache é ótimo para hortaliças. Não só hortaliças, eu uso o bocache em casa. Eu intercalo ele com fertilizante químico. Então eu faço a fertilização, é importante, uma vez mensal. Então, para não exigir muito da minha planta, um mês eu uso o líquido, no próximo eu vou usar o bocache. Vou cuidar dela da mesma forma, só que equilibra tudo, né? E o bocache, além dele nutrir a planta, ele também nutre o solo, que é bem bacana. Então, eu não estou só cuidando da minha plantinha, eu também estou nutrindo o solo dela. Porque a gente sabe que eu tenho uma plantinha em casa faz tempo. Eu, de 3, 4 meses, a cada 3, 4 meses eu faço a limpa. Eu troco todo o substrato dos meus vasos. Mas mesmo eu nutrindo ele mensalmente. Então, a gente tem que lembrar, puxa o nutriente do substrato. Então, vai chegar um momento que o meu substrato não tem mais vitamina. Então, isso daqui é importante. Lembrando que a gente também, isso daqui também é uma vida, né? Vamos ver agora. Vou falar um pouquinho sobre a adubação das orquídeas. Quem tem orquídea em casa aqui? Acho que todo mundo tem orquídea, né? Quem não gosta de orquídea? Tá. A adubação da orquídea, na verdade, ela começa agora, saindo do inverno, agora que elas vão começar a florir. Melhor época para adubar, tá? Porque nessa fase a orquídea, as raízes delas ficam mais ativas. Então, o momento, quando que é o momento certo de adubar minha orquídea? É agora. Rega da orquídea, quantas vezes vocês fazem por semana? Uma só. Dentro de casa, uma. Vamos supor, minha orquídea tá no... Eu tenho um vaso de orquídea, ela tá no quintal. Eu vou adubar ela... Adubar ou molhar? Molhar. Eu vou regar ela, perdão. Eu vou regar ela diariamente. Por quê? Todo dia ela tá tomando sol. Então, ela toma praticamente meio período de dia, ela toma sol. Eu vou regar ela diariamente. Tá dentro de casa, eu vou fazer, eu sei que esses dias estão muito calor, então eu vou fazer a rega 2 vezes semanais. Tá num clima mais... Porque assim, a rega depende muito do clima que a gente tá no momento. Que nem esse dia tá calor, vamos molhar 2. Que nem eu molho na loja. Mas nos dias que estão mais fresquinhos, eu molho uma vez na semana. Aqui na loja, em casa. E só uma dica que eu passei de manhã, tá muito calor, 2 pedrinhas de gelo, põe embaixo da folha, legal. deixa aquilo ali derreter. Tá calor, vai refrescar ela e você já fez a sua rega. Entendeu? Só não por cima das folhas, por quê? Até eu falei, quando a gente vai, vou dar uma refrescada na minha folha. Beleza, refrescou, passa um paninho para não acumular água. A água apodrece elas. As plantas não gostam, por mais que elas gostam algumas de ser refrescada, elas não gostam de excesso de água nas folhas. Então, só vou dar uma refrescada, depois passa um paninho, secou, já foi. Lembrando que bastante luz, mas não luz direta, não é todas que gostam de luz direta, então a maioria, se tiver sol pleno, algumas terrestres, que são as de vaso, elas suportam o sol pleno. Agora essa belezinha aqui, se eu pôr no sol, eu vou judiar dela. Deixa eu ver. Adubação também, uma vez mensal, tá? Não tem necessidade de ser mais que isso para não exigir tanto da planta. Agora eu vou falar sobre o substrato. Porque assim, que a orquídea gosta? A maioria dos vasos vem com casca de pinos. Nem todos vêm com substrato completo. Esse da Forte aqui que a gente trabalha, ele vem com casca de pinos, carvão vegetal e fibra de coco, que é o que elas gostam. A orquídea gosta de casca de pinos porque elas gostam de árvore, entendeu? Então, assim, a composição ideal para ela tem que ser essas 3 coisas, para manter ela no vaso. Adê, mas você plantou uma no espagnos.
que eu vou falar sobre ele agora para vocês verem. O esfagnos é uma vez a rega na semana, porque eu molhei ele aqui agora, ó, ele tá úmido ainda. Ele vai manter mais úmido. Então, pode plantar no esfagnos? Pode, que nem aqui, ó, esse vidro ele não tem drenagem, eu vou fazer a rega só com borrifador e a minha orquídea vai durar. Mesmo que ela não tenha buraquinho para vazar? Mesmo nada? sem a drenagem, que depois eu vou falar até sobre os terrários para vocês entenderem como que é. Mas daí a rega eu faço só com borrifador, que a intenção é o quê? É realmente hidratar ela. Eu hidratei ela, eu já mandei o que ela precisava. Eu não tenho necessidade de encharcar ela, até porque ela não gosta de excesso de água. Então, tipo, eu vou fazer um arranjo que é super delicado, Olha que gente. linda, Tá lindo. Você pôr numa mesa e falar assim, B, dá trabalho? 5 minutos você monta. Você monta. Não dá trabalho nenhum. E é bem bacana, gente. Falando das orquídeas, vamos lá pros fertilizantes delas, porque eu tenho aqui uma linha Essa completa. orquídea dá flor uma vez por ano só também, né? A olho de boneca, É. ela é uma vez por ano. Mas em questão de floração, por isso que a ideia é apresentar os fertilizantes. Por quê? Tem cliente que chega aqui e vê uma flor de maio na loja e fala assim, gente, mas como? Eu mesmo, uma florzinha Que mês que nós estamos mesmo? Então quase em dezembro, mas a planta de maio tá ali, ó, lindíssima. É a ajuda dessas belezuras aqui. Fertilizante é a vitamina da planta. É lógico que se você estimula ela a florir, sempre florida. Por isso que eu falo que é tão importante. Eu já uso esses aí. Você já usa? Eu uso Eles são bastante. ótimos, não são? Não ajuda? Bastante. Elas reagem diferente, Sim. os brotos saem diferente, a flor dura mais, porque se ela não está precisando tirar a vitamina do substrato para ela sobreviver, você já está E é estimulando. uma vez por mês também. É uma vez por mês. Tá tudo sem substrato. Oh, Deus. Não, eu atendo o cliente que fala assim, mas o que é isso? Nem conhece. Nem sabe, então às vezes nunca adubou em casa porque não conhece a importância. Daí eu falo assim, mas vocês não comem? É o alimento delas. A orquídea a gente trabalha assim. Eu tenho a composição 20, 20 e 20, que é as porcentagens do NPK que eu falei para vocês. NPK é simplesmente isso. Você gravou o que é nitrogênio, potássio e fósforo, você já sabe que composição você tem na mão. Então, 20, 20, 20 é o que eu mais indico para a orquídea, porque é uma composição completa e é para uso, é para manutenção. Então, essa é literalmente para uso mensal. Eu só oferto essas outras, que ó, a composição 9, 45, 15, ela é para floração. Então, tô com uma orquídea lá, cuido dela, mas ela não flore de jeito nenhum. Quer que eu pause um pouquinho? Não, eu tô gravando. Não vou Tudo perder. bem, não vou perder nada. Voltando. Então, daí a orquídea está com uma dificuldade em floração, então o que a gente vai fazer? Vou usar essa composição 9, 45, 15. Você vai estimular ela a florir. Então, se o problema dela, ela tá com umas folhagens bonitas, tá viva, revigorada, mas não dá flor. Então, não precisa usar o da manutenção. Eu vou estimular ela na floração, porque essa composição é para floração. Se ela estiver florindo, pode jogar o adubo? Daí, pode jogar, mas daí eu indico usar mais o que é para manutenção. E essa composição do 30, 10, 10, ele tem 30 de nitrogênio exatamente por conta disso, porque ele é para crescimento. Então, quando minha orquídea está com dificuldade em desenvolvimento, eu vou usar o 30, 10, 10. Tá? Esses daqui são os mesmos, só um potinho menor que eu trouxe só para apresentar. Depois, eu trabalho também com os pronto uso, mesma composição que da floração. Ele vem indicado que é para floração, só que o pronto uso, B, tem medo de usar?
leva esse, você só vai aplicar. Ele já tá pronto, que é a diferença Daí de pode aplicar eu não na pre- raiz assim. Sim, no solo da planta, quando eles são via foliar, que são esses daqui que são pronto uso, que nem os líquidos, eu não tenho medo nenhum de aplicar na folha, porque eu sei que eu não vou matar minha planta e nem vou queimar ela. Porque eu produzo exatamente por conta disso. Por isso que os granulados, como eles não são diluídos, eles têm contato com a raiz, ele queima. O granulado, para você ter uma noção, se você tiver com um cortinho na mão, se você for mexer nele, ele queima o machucado da Olha gente. só. Que nem os potinhos, o 20-20-20 lá que você estava falando, é Sim. uma colherinha de chá para 1 litro d'água, mesmo Para 1 litro de água. É Mas ele não mesma dissolve dosagem. rápido, né? Não, às vezes, por isso que é que nem eu falei, tem a vantagem de líquido, mas quando a pessoa fala, ainda quero manter esse, tem gente que conhece a marca forte que não troca ela por nada. Então, daí, vai manter esse, dilui um dia antes, vou fazer a rega amanhã. Tem alguns regadores que eles têm o chuveirinho para não ter o risco de cair De o passar. granulado, de passar, que é o bacana. Mas a questão de diluir, gente, vocês evitam uns par de problemas. Deixa eu ver. Esse daí da orquídea também tem pra raiz, não tem? Só pra raiz? Mas que eu penso que tem ela só pra Só pra raiz. É. Da Forte, ele tem um enraizador, É, isso. na verdade. Que na verdade eu indico ele no plantio. Para melhor desenvolvimento da planta, para a planta não sentir. Mas assim, não é todo mundo que opta por ele, mas ele é um ótimo fertilizante, porque ele já está hidratando o solo antes de você plantar ela. Tem gente que gosta de fazer adubagem quando vai fazer o plantio. Tem gente que planta e espera uns dias para poder fazer adubagem, mas daí vai opcional. Porque é que nem eu falo, quem gosta, quem ama, cuida. Beleza. Vocês têm alguma dúvida sobre os fertilizantes? Ó, aqui eu tenho os da orquídea. Forte Frutas, que já fala que é para frutas. Tem os flores, o bocashi. Gente, o bocashi eu literalmente, eu uso o Revigorax em casa, mas eu fertilizei, que nem esse mês eu fertilizei com o Revigorax. Mês que vem eu vou usar Mas o esse bocashi. Revigorax é para orquídea, não. Na verdade, ele é para uso geral. Geral, né? O Revigorax eu vou falar sobre ele porque ele é um fertilizante novo, mas eu gostei muito, eu oferto bastante para os clientes. O intuito é vocês conhecerem ele, que eu pedi para trazer até dosagem única para forçar vocês a cuidar da sua. Esse bocashi, você falou que é orgânico, né? Ele é orgânico. Ele é o quê? Ele é um composto de aves. Ah, tá. É verdade, você falou. Isso. É que nem o humus de minhoca, farinha de osso, que seriam os compostos orgânicos. Composto de aves seria o quê? Os cocozinhos? Isso! Os cocozinhos. Seriam os cocozinhos. Que seria, a gente trabalha, quem tem hortaliças usa muito esterco de vaca, né? A gente também, para as flores, o esterco de aves faz muito bem. Olha que legal. Então, Brenda, e aquelas plantas, por exemplo, eu tenho um pé de giló, que está lá no vaso, tenho um pé de figo, também já deu bastante figo, mas agora parou. O que fertilizante que eu devo usar? O mesmo que eu uso para as flores? não, o Paz Flores é uma composição 4, 14 e 8. Então, como que você vai tratar das frutas, eu indico mais um próprio para frutas. Ou, em si, um 10-10, que seria para uso geral, ou até o Revigorax. É a que eu peguei, né? Esse Revigorax Então, é 4, aquela 14. calda mordaleza? Não, eu tenho a calda também, que também é excelente, devia ter trago ela. Mas o Revigorax é uma linha nova. Sim. Você pegou? Ele é ótimo. Na verdade, eu acho que ele e o Revigorax têm uma composição parecida. Que na verdade o Revigorax ele é um fertilizante concentrado, né? E a ação deles são imediatas. É muito
10 mesmo? Já me falaram você vê, né, se a gente vai na casa agrícola, essas coisas, eles não sabem passar muito, né? Eles me falaram que o 4, 14 e 8, quando tiver com fruta, é ele que eu coloco. Também pode ser usado Pode. para as frutas, sim. Mas, assim, é que ele é uma composição mais fraca que o 10-10. Vamos lembrar das porcentagens. Nitrogênio, ele só tem 4%. Entendeu? O 10-10, por que ele é usado para uso geral? Porque ele é uma composição mais completa, entendeu? Mas é tudo questão de dosagem. Porque ele indicou para você usar quando ela tá com a fruta. Por ser uma coisinha, uma dosagem mais relativa, mais fraca, que é o que eu falei. Eu intercalo químico com orgânico, para não exigir tanto da planta. Certo. Porque se ele fala assim, se você chegar lá e falar minha fruta tá com dificuldade de desenvolver, ele não vai te oferecer um 4, 14 e 8, porque ela não tá nem produzindo. Ele vai te oferecer um 10-10, uma composição mais forte. Exato. Mas o 4, 14 e 8, realmente, se ele tiver que nem com fruto, que nem o figuinho tá aqui, daí eu já usaria ele no lugar de um composto orgânico para não exigir tanto do 10-10. Entendi. Por isso que eu falo assim, esse líquido mesmo, se eu quiser fertilizar minhas plantas 2 vezes mensal, eu posso. Porque o ideal é você fertilizar 2 vezes por mês, a cada quinzena, e no inverno 1 vez mensal. Por quê? Lembrando que no inverno algumas plantas adormecem, e no inverno a gente diminui a rega, então a gente não precisa exigir tanto da planta. Não precisa, na verdade, não é necessário exigir tanto dela. Então no inverno a gente diminui. Que nem esses dias que estão calor, a rega automaticamente aumenta. Eu falo, nem a gente está aguentando, imagina elas. Olha só. Mais alguma dúvida? A dúvida vai surgir quando a gente estiver na frente delas. Tu vai chegar já. Ela falou mesmo. Tá. Ó, só para passar sobre os líquidos, eu vou pedir dosagem única dos outros também para trazer na loja, mas o que chegou para mim essa semana foi o Revigorax só. Essa ampolinha aqui tem 5 ml. Eu diluo 5 ml para 1 litro de água. 1 litro de água, eu consigo regar mais ou menos de 10 a 15 vasos desse. Nossa. Então, 1 litro eu faço fertilização. Gente, não tem erro. Eu vou quebrar aqui, eu vou jogar no regador, diluir, dei uma mexidinha e vou regar minhas plantas. Já fiz minha rega do dia e já fertilizei. Só na folha. O bom deles é que nem eu falei, é via foliar. Então vou pulverizar as folhas. Não vai queimar, Pode molhar. não vai, ela vai receber a vitamina da mesma então forma. pulverizar tudo por cima, assim. Nesse caso pode. Pra mim tem que ser isso. Tem que ser. Mas, gente, todo mundo que está conhecendo está preferindo. Porque fácil uso, fácil manusear, não tem risco, você perde o risco de perder a planta, então, às vezes, eu prefiro gastar R$10 a mais do que perder minha planta que eu Esse gastei. tubinho, quanto que tá saindo? Ó, assim, ele sai 39. Mas o que eu trouxe dosagem única sai R$7,90, é baratinho. Sim. Aproveitando que a gente está falando de dosagem única, vamos falar um pouco sobre fungicida e inseticida. Fungicida já fala, que são os fungos. Minha folhinha tá queimada, tá com ferrugem. Eu mais escuto os clientes, principalmente agora. Agora vai dar uma melhoradinha, estamos entrando no calor, mas no inverno muita gente vem com problema de fungo. A maior parte dos fungos são na época do inverno. Por isso que eu falo, prestar atenção na regra. Que nem eu falei pra ela, vocês sabiam que a maioria das plantas morrem por excesso de água do que por falta? Por quê? Não molhei minha hortelã. Se eu deixar ela sem molhar hoje, amanhã, vou chegar aqui e ela vai... Tá murchinho. Eu sei que ela tá me pedindo água. Agora, se eu encharcar de água, ela vai me avisar que ela tá encharcada. Não, é verdade. Tô ali, ó, apodrecendo a raiz dela. Daí, do nada, e as plantas não são assim, elas não vão avisar que elas vão morrer. Simplesmente, você
olhou aqui, ela tá viva, a hora que você voltou, ela já não tá mais. Então, gente, sempre prestar atenção nas regas. Estamos focando em plantinhas dentro de casa, então a rega semanal é de 2 a 3 vezes por semana. Vou falar sobre isso, deixa eu só voltar aqui. Então, fungicida e inseticida. Essa é uma ampola, você dilui num litro de água, eu vou pulverizar minhas plantas. Já acaba com o seu problema. Eu no inverno desse ano eu tive problema com chinilha. Falar quem nunca teve chinilha em casa. Eu vou falar pra você. Não, eu pulverizei um dia, daí no outro, né, eu falei assim, olhei assim, tava uma belezinha. Foi meu cingônio rosa. Daí eu olhei entre as folhas e vi que ainda tinha umas pintinhas brancas. Falei assim, então ainda tô com o meu probleminha com as pragas, né? Pulverizei de novo, sempre no final da tarde, gente. Que não é que nem a rega é importante ser de manhã. Lembrando que à noite a ventilação é diferente, então se eu rego à noite minha planta, ela não vai ter aquele time para ela secar o substrato. Então a rega principal é na parte da manhã. De tarde, tem dia que eu chego tarde em casa, eu tenho que regar, mas eu falo, não vou regar à noite. Então o que eu faço? Vou lá dar uma refrescadinha, no outro dia de manhã eu vou lá e faço a rega. É assim que a gente resolve. Então vamos evitar a rega à noite, porque daí também corre o risco de apodrecer as raízes. Então dilui num litro de água e pode pulverizar. Esse daqui ele é completo, ele é um inseticida e fungicida. Então você já está acabando com todos os problemas. A plantinha está em casa com algum problema de praga ou fungo, gente, já vamos cuidar. Já vamos entrar com fungicida, por quê? Porque aquilo ali vai alastrando. Fala assim, mas eu acho que ele vai melhorar. Gente, não vai melhorar, você vai perder a plantinha e às vezes acaba perdendo por coisa de R$14,90. O meu pé de berinjela tem as coxinilhas, né? Coxinilhas. E tem umas pintinhas brancas que você chega perto, ela voa. Você já viu esses bichinhos? Já. Depois eu vou te passar um aplicativo que você entra lá, você vai entrar na Mas não é página. coxinilha. Não, outra. É dois tipos então que tem lá. A coxinilha é uma Parece bolinha branca que você quase não consegue ver. Parece uma esponjinha assim, né? Isso. Então vamos lá. Vamos falar sobre a rega então? As reguinhas dentro de casa. De 2 a 3 vezes semanais. Aqui eu tenho algumas plantinhas de exemplo. Essa daqui é uma chameldora, que é uma espécie de palmeirinha. Lembrando, gente, um detalhinho que o vaso limita o desenvolvimento da planta. Essa chameldora, eu tenho uma na loja ali que está maior que eu. Então a limitação vem no vaso. Essa daqui é uma zamioculca. Essa é a mini. Eu trouxe a mini para vocês verem porque a qualidade maior vocês já conhecem, que é uma planta que acho que todo mundo conhece. E a zamioculca é uma beleza para se ter em casa, por quê? Vamos falar um pouco sobre essa belezinha. Eu tenho ela em casa numa bacia com um cacto. Eu molho ela de quinzena, gente. Que trabalho que ela me dá? É de quinzena e uma adubação no mês, não me dá trabalho nenhum. Ô B, ela não gosta de água, você consegue manter ela na água? Passei para os clientes de manhã. Não gosto de água. Não gosta de excesso de água, por quê? Tá apodrecendo. Exato, é isso que acontece com o excesso de água. Tava saindo tão bem os brotinhos crescendo a folha. Ela foi viajar, começou a crescer. Chegou, a menina Daí encharcou de água. Seca. Vamos diminuir a rega. Que judiação, acho que eu vou ter que tirar daquele vaso. Sim, e arrancar se você ela fazer da uma casa. rega, tipo assim, não encharcar ela de água, você pode até fazer uma rega semanal para você não esquecer dos 15 dias, porque 15 dias são praticamente 2 semanas. Então daí eu faço uma rega semanal, mas eu vou jogar menos água. Por quê? Como a batata dela apodrece, como ela não é. Daí, mas eu queria manter ela na água. Uma camadinha de argila expandida que a gente usa para drenagem,
Você fez uma camadinha, você vai tirar do vaso, vai tirar o substrato, vai lavar a batata, vai colocar elas completa com argila e vou usar esse vasinho como cachepô. Como que eu vou usar ele como cachepô? Já plantei ela na argila, vamos supor aqui. Esse vasinho que é cachepô, que não tem drenagem, eu vou pôr 2 dedinhos de água no fundo. E o vasinho de cachepô eu vou pôr dentro. Ela vai enraizar, mas não vai apodrecer. Isso daqui só vai estimular ela a enraizar. Porque quando você molhar um pouquinho as argilas, ela já vai deixar ela mais úmida, que é o que ela precisa. Eu nunca vi nenhum. A Mimi, você não conhecia? É, eu não conheço. Já vamos levar uma pra casa hoje. Bonitinho, viu? Gente, jiboia, quem tem jiboia em casa? Todo mundo, acho que Porque de boa elas morrem. Sério? Morre por Não sei. excesso de água, será? Eu não sei se é sol. A última que eu tive, eu estava no sol. Morreu. Ah, tava no sol. É. Então morreu por conta do sol. A jiboia, ela é uma plantinha considerada meia sombra, mas mais sombra do que sol. Por quê? Uma que eu deixo ela no sol, ela não fica naquele verdinho bacana, ela vai amarelando. Então, meia sombra. A rega da jiboia, eu chamo a minha de Gigi em casa. Toda vez que eu vou falar dela, eu falo, Gigi. É de 2 a 3 vezes semanais. Então vamos supor, fiz minha primeira rega hoje, vou esperar 2 dias, fiz minha segunda rega, esperei mais 2 dias, vamos supor. Terceira rega, coloquei o dedo no substrato. Se o substrato estiver assim, pode pôr o dedo. Úmido, eu não vou fazer. Eu não preciso disso. Porque a planta, lembrando que ela pede água. Eu estava regando todo dia também, aquela lá. a minha tá no pocinho. Essa tá úmida. Tá Colocou úmido. no chão. Não precisa, né? não precisa. Tá úmido. E se tiver até um pouquinho mais seca que isso, ela só não pode estar extremamente seca. Se ela estiver extremamente seca, eu tenho que fazer a rega. Caso contrário, tá úmida, daí em vez de pular 2 dias, tá um pouquinho úmida, eu não vou molhar hoje, mas amanhã eu molho. Entendeu? É assim. Então, gente, sem excesso de água. Rosinha, alguém tem rosa em casa? Acho que também é. Eu tenho um monte de rosa. Rosa é bacana. Essa daqui é artificial, eu trouxe só pra você. É artificial. Pegadinha. Essa, tem mais alguma artificial aqui, será? Parece, né? Parece. Mas essa é verdadeira. É verdadeira. Nossa, mas essa daí tá perfeita. Não, tem algumas ali embaixo que deve ser. Eu não ia imaginar que era. Eu tava olhando, Não, que era. É que nem eu falei pra ela. Quando a gente monta um cenário, É. é lógico que ninguém vai reparar nos detalhes das folhinhas. Se você reparar, bem reparado, você vê que a folhinha não é de verdade. Mas como a gente tem um cenário aqui, jamais, até eu falava que era de Não, verdade. minha mãe, a hora que passou naquele arco da porta que tem um monte de florzinha, ai, que florzinha branca mais bonita. Por ilusão, né? Não é assim, gente. Ó, eu vou tirando aqui porque já eu vou montar o vasinho. Mas eu ainda vou apresentar algumas coisas pra vocês. Olha, tá lindo mesmo. Agora, se não conseguirem cuidar das plantinhas, a gente tem essa opção. É a segunda opção. As clientes às vezes brincam, ela vai dar trabalho, você tem artificial. Ai, deixa eu ver. Só que enjoa também, né? Porque ela não acaba. Ela não renova. E o bacana é o cuidado, né? É Que nem eu o falei, é o cuidado, o amor que a gente. Porque a gente pega um zelo pela planta. Eu falo assim, eu tenho um carinho que eu falo. Eu venho das plantas, eu falo, você tá levando uma vida. Você tem que cuidar, por isso que eu gosto, eu acho importante eu explicar como que vai cuidar, porque não é só comprar e levar para casa. Sim. É a adubação, é a rega, é a poda. E é tão gostoso quando sai a florzinha, né? Não,
é prazeroso demais. Quando você cuida, você vê que ela tá reagindo diferente, que ela tá florindo. Isso daí é prazeroso, não É tem uma vida mesmo. coisa que né? pague. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo de nada. Importante, gente, é só um detalhinho, mas a rega, com calma, tem gente às vezes tá com pressa, joga lá. Quando você joga a água, imagina o solo, como que ele sente. Ele tá absorvendo tudo aquilo lá de uma vez. É a mesma coisa, pensou uma pancada? Então, com paciência, vou regar. Você viu que já começou a soltar a água embaixo? Eu já fiz a minha rega. Tem necessidade de eu ficar lá com... Eu já reguei o suficiente. E nem jogar com força para o substrato não sentir. Que tem algumas plantas, a venca é uma. A venca quando, não sei se vocês já chegaram a replantar, mas a venca quando você vai mexer nela, ela já sente, ela já dá uma murchadinha. Tem gente, eu já cheguei a plantar com a cliente e falou assim, ai, ela morreu? Não, ela não morreu, ela realmente sente na hora, é imediato. As outras plantas não sentem na hora, então elas não são que nem a venca que já avisou que deu uma sentida, que é mais delicada. As outras, elas são mais resistentes, então elas não vão avisar. Então é detalhinho só pra gente prestar mais atenção, como fazer a rega, a fertilização, isso e tudo. Pergunta, Beto. É verdade que a venca só fica na sombra? Existe uma qualidade que é não sei se eu já cheguei a mostrar pra você, que é a que dá florzinha amarela, que a folhagem é avermelhadinha. Não. Essa é a venca japonesa. A venca japonesa, ela suporta até sol pleno, no entanto, ela fica do lado de fora do garden. E o interessante dela é que a florzinha de tarde ela se fecha. É uma florzinha miudinha, amarelinha, mas fica a coisa mais linda quando ela tá cheia. Ela se fecha e quando ela começa a receber o sol, ela se abre. Então, você vê, você vai querer uma. Gente, vamos falar um pouquinho sobre o bonsai? Bonsai. Bonsai já fala, né? Uma micro-árvore. Mas bonsai é um vaso para decoração, para dentro de casa. Eu tenho bonsai em casa, onde você deixa o seu? Próximo da janela da sala, com bastante iluminação, bem ventilado. Por quê? Lembrando que é uma árvore, as árvores têm que tomar sol, necessitam. Rega diariamente. Bonsai não tem essa de, vou intercalar. Rega diariamente. Dentro de casa? Dentro de casa, todo dia, não precisa encharcar, mas todo dia molhar um pouquinho. A gente ainda estamos falando de nesse caso, uma frutífera, né? Mas existem várias qualidades de bonsai, de árvores. Caliandra, que eu acho que você deve conhecer. Um bonsai de caliandra fica a coisa mais linda. O meu em casa, eu tenho um bonsai de jade, que o jade já pende para a família das suculentas. Eu molho com o borrifador, mas eu rego diariamente. Com o borrifador eu refresco ela todos os dias. Mas também, do lado da janela, bem arejado. O jade da flor? Vocês conhecem a Exória? Exória? Exória, eu vou mostrar pra vocês lá. Sim, eu conheço. Que é uma planta comum, você pode andar, em qualquer bairro tem Exória. O meu tem A flor da jade é do mesmo jeito da Exória. mais de 5 anos no pé. Nunca Sim, deu flor. a gente vai estimular na fertilização. Não dá flor. É que na verdade, quando Já se tem trata... Precisa. Quando se trata de cactos e suculentas, a maioria florir. Só que, na verdade, a floração deles já demora. Demora mais. A minha floriu esse ano. Sim. Parece um bonsai. E tem ano que ela não florir. Verdade. Tem ano que ela não florir. É falta de estimulação. É que nem a flor de maio. Flor de maio, floração só em maio. Mas vou estimular. Vai florir em dezembro, já é. Tá. Nossa, eu preciso ver a As flor. suculentas, mesma coisa. Eu tenho o fertilizante próprio para suculenta também. Faz ela florir. Que seria, Então, tá desse tamanho, assim. para cactos e suculentas. Tá? E é uma vez por mês. Uma vez por mês também. Gente, só vou mostrar para vocês conhecerem, mas esse é um pezinho de romã.
Ai, que legal. Como que você faz pra ficar assim pequenininha? O vaso limita o desenvolvimento. A copa você vai fazendo conforme a poda. Quando você quer deixar ele com um formato árvore, eu indico podando de baixo, porque ela vai se desenvolver já com um tronquinho formando uma árvore. Cheia de fruta. Ai, que belezinha. E tem a Ah, romã também. eu tenho Você Ai, filma. que linda. E o que, Tá cheio de flor. o que é a terra dela? Como que é? A terra você pode usar um substrato comum, porque a gente ainda está falando de frutíferas, né? Eu vou falar agora do xodózinho do pessoal. Como que pode ficar fechado, né? Ai, falei, Gente. essa planta vai morrer, tá fechando. Tá. Você não abre nem um pouquinho, coitada. Às vezes. Eu vou abrir aqui para vocês conhecerem, mas o intuito é deixar ela fechada. Por quê? Eu não rego. Ah, Eu molho um copinho de café, sabe aqueles copinhos pequenos? É metade dele de água. E jogo a cada 2 meses. nossa. É interessante. Gente, se vocês repararem aqui, ele já está se reidratando. Eu não tenho necessidade de cuidar dele. Ele transpira. Ele transpira, faz a fotossíntese toda e ele mesmo se reidrata. Então, o terrário, Nossa. se você... A única coisa que você vai abrir é se caso acontecer de alguma folhinha melar ou secar, você abre para descartar ela, para não melar o resto. Mas se você cuidar de um terrário certinho, você tem um terrário para o resto da vida. Que Que lindo. interessante. E um ótimo presente, hein, gente? Nossa. E sem falar que até para montar é gostoso. Lembrando que plantio é terapia, né? E é de graça, não precisa pagar. E esse substrato? Aqui, Isso. na verdade, ó, aqui são pedras, esses farelinhos aqui também são pedras. É que nem quando a gente tira a plantinha do torrão, então quando você vai aproveitar, tá vendo que ela tem um pouquinho de musgo vivo? Eu aproveito um pouquinho do torrão. Se você reparar próximo das pedras, ela tá com terra. Ai, bem pouca. Menos terra E as mais pedrinhas terra. em volta para decoração. Mas, gente, terrário é ótimo. Mas pro resto da vida também, se for pensar 250. Mas não tem que fazer nada com ela, nada, nada. Nada de Nada, nada. A cada 2 meses colocar um pouquinho dela. Meio copinho de Cada 2 café. meses. Coisa, né? Gente, eu trouxe a espadinha, que eu não descarto ela, eu gosto muito de espada de São Jorge, que além de ser uma planta que simboliza proteção, é uma planta que purifica o ar. Então, literalmente, eu tenho problemas respiratórios, então eu montei um vasinho da espada de São Jorge com a espadinha de Santa Bárbara, que é a mescladinha mais amarelinha. Montei e deixei próximo da minha cama. Gente, realmente eu durmo melhor depois que eu fiz isso. Ela purifica o ar, então ela é super indicada realmente para pôr dentro do quarto. Tem uma na entrada de casa que é para proteção, que não pode faltar, né? Mas é uma planta que, o que eu quero dizer, eu tenho ela dentro de casa e tenho ela fora de casa. Em casa, Eu dentro tenho de um casa. quarto e na sala. Sim. Eu pus pedrinha, água e pus um galho. Que é o vídeo que eu fiz. É. Que eu trouxe ela porque eu fiz um vídeo com o bambu da sorte e as espadinhas. Eu vou pedir depois pra Alô mostrar pra vocês, mas se vocês puderem seguir nosso Instagram depois, porque a minha ideia é começar a postar mais coisas pra vocês terem ideia. Porque isso daqui é que nem eu falei, sem muito gasto, e eu faço um vaso decorativo pra minha casa. Às vezes, tem uma amiga que gosta de planta, quero dar um presente legal pra ela. Gente, vocês não gastam quase nada, sua amiga vai ficar super feliz pra decorar a casinha dela. Mas a gente compra assim o bambuzinho? Eu até deixei as hastes aqui, eu vendo, na loja a gente vende a haste. Então, como eu vou plantar num vasinho mais rente, eu cortei a haste, cortei ela do tamanho que eu quero.
Isso daqui ela vai enraizar, porque lembrando que o bambu ele pode ficar tanto na terra quanto na água. Ele enraiza nesses Esse daí também brota, não brota? brota sim. Colocou na água, eles brotam. Que é a vantagem do E, bambu mas da sorte. e esse negócio de deixar a água parada assim, não tem problema? Não, a gente Troca troca sempre, a né? cada eu às vezes, tá corrida essa semana, eu só consegui trocar uma vez. Tudo bem, mas é essencial uma vez. Mas eu indico pros clientes, vamos, não custa. Você tombou, a hora que eu montar, eu vou mostrar pra vocês, mas você tombou o vasinho, já cai a água, colocou uma aguinha nova, 2 vezes por semana. Porque você não vai ficar. Eu lavo a pedrinha uma vez por semana. Sim, É, ou já às vezes vai. se você preferir desmontar ele, gente, porque é muito fácil. Ele não tem segredo nenhum, é só pedra. Desmontou, lavou tudo, Ah, é montar lindo o de novo. bambuzinho, né, mãe? Então ele enraiza, no final ele está enraizadinho já. Ainda não que eu cortei ele hoje, mas Sim. ele vai Vai enraizar. enraizar. Deixa eu até cortar a beiradinha aqui, já deu uma É semana. molinho. É mesmo. E cada vez que troca a água tem que cortar um pouquinho. Não, porque Não, tem raiz. não, porque ele já Vai vai ter tá enraizado. Sim. Mas eu vou montar aqui pra vocês verem melhor. Nossa, cunha. Nossa, você tá quase dormindo, coitado. Ai, tadinho, tá acabando. É que vai falando, conversando, acaba prolongando mais. Mas eu queria fazer de um jeito que não fosse chato pra Não. ninguém ouvir. Tá ótimo. Tá ótimo. Gente, pra amarrar, eu comprei isso pra deixar um acabamento bacana e eu consegui amarrar as 3. Tem gente que gosta de vasinho, você pode plantar ela separada, mas eu acho que fica bem bacana elas juntinhas. O vídeo que eu fiz, eu plantei o bambu da sorte, eu peguei o variegata e o comum. O variegata é qualidade quando ela é mesclada verde e branco. Toda planta, quando você fala, jiboia variegata, peperônia variegata, era de unha variegata, é todas que são mescladas verde com branquinho, que é essas tonalidades aqui. E o bambu, depois eu vou mostrar um variegata para vocês verem melhor. Eu tenho um lírio da paz que morreu e agora tá nascendo variegata. Tá, o quê? Tá nascendo preto, verde e branco. Variegata? É. Ele morreu, sabe? Que eu deixei ele numa casa lá, depois fui buscar. E agora tá nascendo folha branca e verde. Por que será? Brotou sozinho ali. É. Gente, é isso daqui. Tá vendo como que ela firmou? Já deu outra cara pra ela, né? Cheinha, bacana. Eu já lavei minhas pedrinhas, então eu vou montar uma caminha aqui, tá? Essa é de aquário? Essas daqui são pedrisco. Pedrisco. Pedrisco a número 1, que é a menorzinha. Que é as que a gente usa pra terrário, pra montar terrário de suculentas e coisas assim. Olha que bonitinho. Olha que lindo. Todo isso que tem ali desse jeito, não é? Não é assim o livro da senhora? Aquele vizinho primeiro, né? Não, mas aquele é. Gente, esses vidrinhos, eles são super baratinhos, você encontra eles num preço super acessível, que é o bacana de montar um vasinho assim, porque é rápido, prático e já deixa a beleza que a gente quer na casa, né?
bambu da sorte, que simboliza a prosperidade também. Eu sozinho consegue montar também. Nem sempre a gente tem alguém para estar ajudando e dá para fazer sozinho. Não, é prático. Até se vocês pegarem crianças e mostrar como monta, eles conseguem facilmente, porque não tem segredo. É só ter amor e paciência. É aquela janela, olha. 4 de 6. Gente, já tá quase acabando, tá? Desculpa, demora. Tranquilo. Ah, mas assim nem bicho vem. Eu achei que ia ficar cheio de água. Hã? Eu achei que ia ficar assim. Mas bastante- eu vou pôr água ainda. Aqui o outro que eu tinha feito, eu tinha finalizado em cima com dolamita, que é a outra pedrinha branca, porém um pouquinho maior, que ela dá um charme. Eu vou mostrar o vídeo pra vocês, mas daí é opcional se você quer pôr ela ou não. Quiser pôr, quiser pôr só o pedrisco, não tem problema. Eu ia pegar, né? Eu esqueci. Eu vi lá depois que eu Eu não tenho essa imagem. Eles fazem umas parece umas tranças assim, tinha lá trançado. Pra trançar eles também não é difícil, viu? Não. Deixa eu... Ela Secador que é bom, né? Sim. É bambu? Ela ia trançando ele conforme ele ia crescendo. Mas é bambucinho também? Não, é outra coisa. Gente, daí... Olha que chique. Imagina pro Réveillon colocar na mesa. que bonito. Não. Fala aí se não é uma decoração lindíssima. Nossa. E vou trocar a aguinha. Por isso que eu falei da dolamita, quando você põe ela no acabamento, ela dá aquele destaque. Mas para trocar a aguinha, deitei, caiu a água. E ela não bolora a pedrinha. Se Não. deixar embolora. Não, A porque minha você eu vai lavei estar esses dias. limpando ela semanalmente. Agora, se eu abandonada aí. A minha embolorou, daí eu tirei E não tudo, põe nada assim pra não lavei as embolorar. pedrinhas, Ó, branquinha, pus Em questão de fertilizante, eu tenho plantas na água em casa. Eu tenho uma jiboia e tenho a monstera, que é a costela da Eva. As duas estão num vasinho fininho, a haste. Então, uma vez por mês eu coloco umas gotinhas de fertilizante, que eu uso líquido. Porque plantas de água também precisam de fertilizante. Daí, aquele lá é um líquido meio amarelinho. Então, o dia que eu jogo o fertilizante, eu deixo uns 2 dias com fertilizante e já troco a aguinha, porque ela já recebeu a vitamina que ela precisa. Ai, olha só. Gente, mas é essa belezinha aqui, ó, que eu queria mostrar pra vocês. Se tiverem mais alguma dúvida... Você falou da opção de colocar a pedrinha maior em cima, que fica bonito também. Sim, fica. E a dolomita destaca. O outro vídeo que eu fiz com um vidro mais redondinho, igual o da orquídea. Então usei menos pedra e a boca é mais larga. É que meus tem vidros mais desse eu só amostra. tinha esse que tinha acabado. Então daí eu peguei esse daqui. Mas o da boquinha larga, ele dá uma visão bem bacana pra planta também. Que nem ficou orquídea. Mas então esse aí você pôs pedra também, né? Não, esse daqui eu fiz
uma camada de esfagnos no fundo e completei em volta. Tirei ela do torrão, aproveitei o substrato, coloquei ela no meio e completei de esfagnos. Ela ainda tem Eu preciso levar substrato. os nomes, porque eu vou pedir pra você. Ela tem Mas ó, eu vou descomplicar. Isso é que eu falo esfagno, o que é isso? Esfagno seria uma espécie de musgo. É um musgo. Tá. É, Tá bom, mais fácil. é um musgo. Ela tá no substrato e completou com musgo. Ah, então tá bom. É isso aí, gente. Se tiver alguma dúvida de alguma coisa, falar de alguma plantinha em casa, pode falar que eu já tive A a gente vê dúvida. bastante coisa na internet, fala que pode plantar orquídea na pedra, naquela brita pretinha, ó, é verdade? Na verdade, a brita, realmente as pessoas colocam ela na orquídea. A brita, ela faz a mesma função da argila. Então, para a orquídea, ela só vai manter um pouco mais hidratado. Mas eu não colocaria só brita. Colocaria, o intuito dela ainda é a casca, o carvão vegetal, os chips de coco. Vamos focar nisso. Na árvore, eu vi que você falou que tem uma na árvore. Por que você não amarra ela na árvore? Tá amarrada, Tá ela amarrada? própria se amarrou. Porque ela... Foi enrolando nela Sim. toda, aí eu não tira mais de lá. Sim, por quê? Porque daí, automaticamente, a árvore já manda o nutriente pra ela. Perdeu o galho da jabuticabeira. Porque ela, Porque pegou em tudo. aquele pedaço não vai nascer jabuticabeira. Não vai. Então, o que eu queria te falar é da rosa do deserto. Isso. Eu pode tenho falar. uma que a batata dela tá grande, eu troquei o vaso e a batata tá grandona. Só que ela tá tão alta, ela tá uma árvore, sabe? As hastes estão Tão compridas? muito comprida. Eu posso depois separar da flor e cortar? Pode. E daí que eu faço com o resto? O que você cortou, o que você tirou fora é descarte. Mas eu vou te dar uma dica. A rosa do deserto, quando você faz a poda, ela solta um líquido. Solta. Ela chora, né? Isso. E o que eu vou colocar para cicatrizar? Uma coisa comum que todo mundo tem em casa. Canela. Eu Canela. coloco. Vou cicatrizar. Então, a minha em casa, quando eu vou fazer, as hastes realmente vão ficando compridas. Só que lembrando, gente, quando a gente fala de poda, se eu vou fazer uma copa de uma árvore, eu tenho que ir podando. Então, a gente vai formar uma copa da planta na podagem também. Tem que cortar. Então, eu deixo ela mais rente, porque lembrando, é que nem rosa. Minha rosa caiu a flor. Se eu podar ela rente aonde caiu, até ela brotar de novo, ela vai, crescer o dobro do tamanho que ela tá. Daí ela cresceu, começou a dar um brotinho. Eu não quero cortar, mas ela tá feia. Gente, caiu a flor, vamos podar um pouquinho mais baixo. Porque lembrando que ela ainda vai se desenvolver antes de vir outro broto. Então algumas dicas só. Essa daqui que tá no coqueiro, eu uso aquele... Eu tenho assim, pra você diluir. Eu tenho pronto uso, que é esse daqui. Esse daqui é pra floração, mas eu tenho... aqui, manutenção, que é o 20-20-20. Esse já tá pronto. Mas eu tenho várias opções. Não, Independente de você optar por líquido ou farelo, que seria essa daqui, eu também te ensino, mas ainda vamos no borrifador, vamos diluir, porque melhor uso é diluindo. Tá? Esse rosa do deserto, ele vai direto no terra? Este? É. É a pastilha. Essa é a pastilha. A pastilha, eu tenho outro fertilizante ali embaixo, que ele também é igual a pastilha. E o bacana dele, eu esqueci a marca dele, mas ele é 60 dias de nutrição. Então, quando eu falo 60 dias, eu adubo ele hoje, eu vou ficar 2 meses sem adubar. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui, que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Desculpa ter sido um pouquinho prolongado, mas é que eu queria realmente tirar todas as dúvidas.